Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, vou fazer um vídeo bem breve para vocês explicando um pouco a perspectiva explodida do nosso projeto, certo? Então, esse exercício compõe o nosso portfólio 4 e, como sempre que fazemos a isométrica, eu lembro que quando possível nós priorizamos a isométrica com a lateral esquerda, alguns de vocês fizeram isso, mas outros, em função das particularidades do seu projeto, estão usando a direita e está tudo bem. O que importa é que tanto a completa quanto a explodida devem ter o mesmo posicionamento, certo? Quem usou a frontal e a lateral esquerda e superior numa, usa na outra também. Quem usou a direita frontal e superior, usa também na explodida, certo? Bem, isso diz respeito então a um dos tópicos pedidos, certo? E nós devemos apresentar uma perspectiva explodida do portfólio enviado no portfólio 3. Então, nós vemos que vamos fazer a continuidade do portfólio 3, não é? Então, para isso é preciso separar as partes que compõem a proposta de forma que elas possam ser compreendidas isoladamente. As partes separadas não podem estar umas sobre as outras, porque justamente o que nós queremos é enxergar cada uma das partes isoladamente. Não é? Então, cada parte, como diz aqui, deve ser vista por inteiro. E, se possível, defina um padrão para distanciamento das partes. Às vezes não faz sentido em função da geometria do robô, mas muitas vezes faz sentido, tá? Então, coloquei aqui uma sugestão de 4 passos, sendo o primeiro revisar a perspectiva entregue no portfólio 3. Bom, quem tem certeza que ela está correta, porque orientou comigo até o final e já sabe que isso está correta, toca a ficha. Quem percebeu que tinha ficado algum probleminha num cantinho ou num detalhe, eis a oportunidade de corrigir, não vamos levar esse erro adiante, certo? Bem, então a primeira parte seria isso, revisar a perspectiva entregue, se está tudo ok, segue o exercício. A segunda parte consiste em separar as partes do robô, preferencialmente utilizando um eixo para orientar o deslocamento e preferencialmente buscando um espaçamento regular entre as partes. Esse preferencialmente está relacionado à natureza, à geometria de cada um dos trabalhos de vocês. Às vezes a gente tem que fazer um deslocamento para um lado, o outro para o outro, certo? Então, é esperado essa sensibilidade e inteligência, digamos, geométrica também de vocês, tá? Bem, terceiro passo, restaurar, redesenhando se preciso. Muitas vezes é preciso, porque a isométrica mostra uma parte e cobre outra, não é? Então, quando nós separamos as partes, muitas vezes nós precisamos redesenhar algumas partes, de forma que todas fiquem inteiras, não é? Por fim, organizar o desenho da perspectiva explodida em uma prancha. Por isso, aquela nossa... aquele template tinha várias páginas, era justamente para que vocês continuassem no portfólio 4, certo? Então, acomodem o desenho, abram lá uma viewport, não é? Numa nova prancha, coloquem título, escala, e lembrem que a escala deve ser usual e adequada para mostrar o objeto explodido integralmente. Então, como que eu sei se é usual? Eu olho para o escalímetro e vejo se a escala pertence às escalas disponíveis ou similares, não é? Às que estão disponíveis no escalímetro. Havendo dúvida, entre em contato comigo. Bom, é preciso que o projeto seja compreensível mesmo depois da exposição. As partes devem estar separadas, mas com afastamento e posição que sugiram ao leitor a montagem imediata do projeto. O que eu quero dizer? Que é para vocês separarem essas partes, mas organizá-las de forma coerente para que alguém que olhe, ou seja, o leitor, né, entenda, né, através da nossa capacidade nossa capacidade mental de estabelecer relação entre as partes, não é? Então que o leitor consiga entender o objeto mesmo desmontado. Bem, para que serve esse exercício?
para que nós possamos conhecer a geometria integral de todas as peças do robô e possamos verificar se ele funcionará conforme o previsto em nosso projeto. Então, nesse momento de desmonte, digamos, e de explosão, caso seja detectada alguma inconsistência, há necessidade de ajustes, e aí vocês ajustam. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando. Por exemplo, o exemplo 1 aqui, não é? Do Pedro. Então, o Pedro tinha aqui um trabalho, quando ele foi fazer um detalhamento, ele desenhou diferente, estão vendo? Aqui a gente começa a ter inconsistências, não é? Então, ele viu também que isso não pararia aqui, que ele precisaria ter um encaixe, né? Então, a gente começa a ter umas inconsistências que não se explicam. Depois, isso aqui é fixo, vejam. Então, conforme ele desenhou aqui, como ele coloca aqui no cotovelo, estão vendo? Então, não pode ter giro aqui. Ele é, então, um projeto com várias articulações e com uma movimentação limitada pela geometria da peça. Então, é isso que eu falo quando eu pergunto para que serve, não é? Serve para que a gente enxergue essas coisas, porque montado, isso não estava tão claro para o Pedro Guilherme, não é? Embora para a gente que esteja lendo também. Aqui também falta uma aresta, estão vendo? Então, é isso que eu falo quando eu digo para que a gente reveja o que for preciso ali no portfólio 3 para que esse tipo de inconsistência não vá até o fim. Eu lembro que ele até fez uns ajustes aqui, isso aqui era curvo, e ele consertou, mas ele não deu conta de resolver todos os problemas, e não eram muitos, não é? Então, eu sugiro que vocês, por isso que eu separei essa primeira semana para vocês retomarem e fazerem esse exercício, não é? E até o meio da semana que vem eu acredito que vocês tenham resolvido isso tudo. Porque é relativamente simples quando nós já temos a isométrica pronta. Bem, agora aqui o exemplo 2 do Eduardo, eu tenho algumas questões assim que eu vejo que se tem um pino aqui, ou um extensor, ou seja, o que for que tem aqui, ele deveria aparecer, ele não aparece, não é? Nessa outra junta, deixa eu ver por que eu botei aqui, aqui o ponto de interrogação. Então, se esse espaço aqui é deste mesmo tamanho, como que isso fica preso? Então, a gente começa a ter algumas dúvidas. Claro que isso poderia ser detalhado e ser rosqueável, por exemplo, não é? Mas aí eu acho que valeria alguma observação aqui em algum lugar. Outra coisa que eu pedi que todas as partes fossem separadas e ficaram juntas. Então, eu resolvi trazer, assim, nos primeiros exemplos, alguns problemas para vocês entenderem do que eu estou falando, porque às vezes eu mostro exemplos muito elaborados, muito prontos, e na falta de um problema, quando vocês estão diante dele, vocês não identificam, não é? Bom, agora o exemplo 3 aqui do Luca. É um robô, vejam que bacana a geometria, uns são mais espalhados lateralmente, outros verticalmente, não é? Tem alguma coisa aqui de escala, talvez com esses pinos, mas eu acho que não, acho que é só questão de escala. Eu nem coloquei escala aqui para concentrar nesses tópicos que nós estamos falando de maneiras de explodir. E vejam nesses 3 exemplos, aqui eu achei muito bem, tem alguns problemas aqui que eu falei com você, como eu falei antes, de geometria, mas nós vemos o eixo aqui de deslocamento das peças de uma forma bem clara, né? O do Eduardo, também pela geometria, já não tem tanto essa clareza, mas de qualquer forma nós entendemos o objeto montado claramente. Tem sim alguma lógica que talvez ele não tenha sido tão rigoroso em função da geometria aqui do objeto. O maior problema é não ter colocado mesmo a base separada, tá? Aqui no modelo do Cauã, acho bom esse exemplo, porque ele vai indo para um lado e daí o pino sobe para o outro, o efetuador desce, mas é exatamente isso que eu falo para vocês que deve acontecer. Quando nós olhamos para isso aqui, nós quase conseguimos montar o robô, porque as partes foram explodidas, mas colocadas de forma a serem, digamos, facilmente montadas. Não é quase como um manual de montagem, essa parte da perspectiva explodida. Bom, aqui no desenho do Ricardo nós temos problemas de novo, porque
falta uma aresta aqui, tem umas coisinhas aqui, é um projeto mais elaborado também, mas em termos de desenho, vocês vejam que esse tamanho aqui tá igual ou maior esse aqui. Então, quer dizer, nós temos aqui um problema de representação, porque para que essa peça encoste aqui, ela obrigatoriamente seria mais alta. Então, é esse tipo de raciocínio que o robô explodido nos permite, não é? Que é enxergar a peça como as partes como um todo. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem a ideia de conjunto, é importante que a gente saiba que essa peça, para encostar aqui, ela tem que ser maior. E isso o Ricardo poderia ter verificado olhando, medindo lá na perspectiva, nas vistas ortográficas, não é? Bom, aqui o exemplo do João Vitor. Acho um excelente exemplo, porque tem uma geometria complexa e ele conseguiu acomodar o objeto de forma que ficasse tudo bem claro, não é? Inclusive mudando espessuras aqui, né, de um para o outro. E aqui nós temos uma legibilidade bem boa do objeto. Vejam que aqui o pino é menor e aqui ele é maior, porque ele está solto, né? Estão vendo? Então ali a diferença, esse era o erro que eu me referi aqui no Ricardo, no exemplo do Ricardo. Então, quando isso está separado, essas dimensões podem mudar e nós verificamos a dimensão que o objeto deve ter, que o elemento deve ter, lendo lá na vista ortográfica, certo? Pronto, já vamos nos encaminhando para o 7º exemplo. Acho que aqui a Amanda podia ter mexido um pouco nas espessuras, vejam como fechou ali, não é? Mas, de forma geral, também a legibilidade está muito clara. A Amanda não colocou a base junto, ela colocou só o braço e a base separada. Eu que montei aqui para mostrar para vocês. Então talvez tenha algum probleminha de escala, porque eu fiz aqui no PowerPoint há pouquinho tempo. Mas, então, a Amanda, como outros, ela indica aqui os elementos e tem alguns probleminhas ali, mas é do PDF, não é do arquivo dela. Nós conferimos isso, é da geração do PDF mesmo, certo? Por fim, esses 2 últimos exemplos ao longo do ano eu mostrei para vocês. Eu imagino que vocês agora entendam cada vez mais a dificuldade que está por trás e a complexidade dessas propostas, porque eu mostro tantas vezes, não é? E aí temos o exemplo, então, aqui do Matheus, que cumpre todos os requisitos e ele acomodou as peças aqui num eixo central e foi colocando os pinos para o lado. E colocou isso aqui um pouquinho para o lado também, né? Ele podia ter acomodado. Enfim, o Matheus pensou bastante em como fazer isso, mas nós, de certa forma, montaríamos esse projeto com muita facilidade a partir dessa explosão. E aqui nós conseguimos, inclusive, esses pinos no projeto originalmente o Ricardo não enxergava muito bem como faria esse movimento. E com a perspectiva explodida ele teve mais clareza do que se movimentava e do que era fixo, do que permitia o movimento. E ele então até colocou com uma cor aqui de destaque, eu achei que foi uma boa solução. Bom, como sempre, pessoal, vocês me consultem na plataforma, na Ava não, porque não costumamos falar por lá, não é? Mas principalmente pelo Discord, eu estou à disposição. E é fácil assim, simplesmente precisamos pegar a nossa perspectiva do portfólio 3, separar as partes e experimentar a parte do processo. Quando tudo estiver pronto, acomodamos numa prancha, numa escala usual e acabou o exercício. Em tese, esse é um exercício para ser resolvido muito rapidamente, certo? Então, se vocês tiverem algum problema, eu acho que isso pode estar mais relacionado ao portfólio 3 do que ao 4, propriamente dito. Muito bem, bom trabalho para vocês, fico à disposição.